política aqui em nosso município, dando aquela sequência de entrevistas com as pessoas que têm mandato em nossa região. Nosso convidado de hoje é o deputado Paulo Feijó. Deputado, obrigado pela presença em nosso programa. Eu não sei se o senhor estava assistindo o nosso programa nos últimos dias. A gente está dando sequência às pessoas que têm mandato aqui na nossa região. Começamos com os vereadores, vamos entrevistar os deputados estaduais e os dois federais, que é o senhor e o Antônio Garotinho. E a pergunta inicial é igual para todo mundo, que o senhor fez no ano de 2011, só que para o senhor lá no Congresso Nacional. Bom dia. Bem, bom dia, Vitor, Granja, aos telespectadores, ouvintes. Bem, em 2011 eu termino de maneira muito positiva, até porque eu enfrentei, nesses últimos anos, desafios enormes, né? Dificílimos, desafios que a política nos impõe. Mas eu termino com um saldo positivo porque eu venci esses desafios, superamos, né? E o recomeço na política, como é o meu caso, é também muito difícil. Passar o que eu passei ao longo dos anos e depois conseguir recomeçar, então, para mim, é motivo, assim, de muita satisfação e motivação. Eu assumi o mandato, né, no dia 12 de agosto. Na verdade, eu era para ter assumido no dia 1º de fevereiro. Fui vítima de uma decisão liminar totalmente injusta, fora da lei, mas me atrapalhou, claro, comprometeu esse ano de mandato, sem dúvida nenhuma. E eu também tenho que superar essas dificuldades. Eu estou tentando, fazendo o quê? Trabalhando mais. Então, lá em Brasília, eu cheguei até numa boa hora. A primeira luta nossa lá foi a questão dos royalties, né? Essa matéria injusta, cruel, fora da lei, ela não pode virar lei nunca, né, do jeito que está, mas ela foi aprovada no Senado, né, e foi para a Câmara. Na Câmara, nós, deputados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, na unidade, montamos lá uma estratégia de resistência e conseguimos êxito, né? Ela não foi aprovada na Câmara dos Deputados. Essa matéria ficou para o ano que vem. Então, já foi uma vitória. E, mais do que isso, nós conseguimos também, acredito eu, em função dessa resistência, sensibilizar a presidenta Dilma, e ela já declarou que o que foi aprovado no Senado é um exagero. E ela quer uma pauta exclusiva, que essa matéria seja melhor debatida agora em 2012. Então, não vencemos essa luta, mas já conseguimos um certo êxito. Então, eu, como um dos 56 parlamentares do Rio e Espírito Santo, envolvido nessa questão, priorizei também lá, foi importante. Aí, diga-se de passagem também, a atuação do deputado Garotinho foi fundamental nessa estratégia nossa. Garotinho, ao longo desse período, ele teve a missão de pedir verificação de quórum, várias sessões foram canceladas em cima dessa atuação dele, a questão do mandado de segurança, que nós ingressamos no Supremo Tribunal Federal, questionando também essa lei. Então, mas valeu aí a atuação dos parlamentares. Essa foi a primeira bandeira. Nós temos também uma bandeira da questão das ferrovias, né? É inaceitável como o Brasil errou ao longo de décadas, né, nos investimentos no transporte ferroviário. As ferrovias no Brasil praticamente se acabaram. Esse modelo, que a ferrovia não foi privatizada. Muitos acham que Fernando Henrique privatizou, que eu votei pela privatização, nada disso. Foi uma decisão do governo errada, esse novo modelo de concessão. Isso não deu certo. Esse modelo prevaleceu no governo Lula, mas agora eu acredito que o governo esteja abrindo os olhos para investir mais nas ferrovias. E aqui no Rio de Janeiro nós vamos ter um grande projeto, né, que é a ferrovia transcontinental. Vai vir dar suporte aqui ao Porto do Açu. Isso vai ser muito importante para viabilizar o porto, né, para viabilizar esse crescimento econômico que já é uma realidade aqui na nossa região. E eu vejo também um lado positivo, construída a ferrovia, nós vamos melhorar muito a segurança da BR-101, que nós vamos tirar aí milhões e milhões de toneladas de cargas da rodovia para a ferrovia. Então, essa também é uma bandeira, tanto a da ferrovia quanto a questão da BR-101,
né, que nós temos que cobrar dessa empresa, esse planejamento, esses investimentos, a duplicação, mais segurança. Mas eu acho que tão importante quando a gente cobrar da empresa autopista investimentos, é a gente também trabalhar pela construção da ferrovia, que nós vamos aliviar a BR-101, né, com caminhões aí, com milhares e milhares de caminhões, milhões e milhões de toneladas de cargas. Agora, em relação a esse contato com o próprio Garotinho, para esse início de mandato, quer dizer, o senhor não pôde assumir no dia 1º de fevereiro. O Garotinho assumiu. E o Garotinho estava assumindo um cargo novo na carreira política dele de deputado federal. O senhor deu aquele direcionamento, as explicações de como é a vida inicialmente ali em Brasília, teve esse apoio ao deputado? Não, o grande Garotinho, ele é um político, né, muito preparado. Eu fui oposição a Garotinho durante 20 anos. Não é fácil enfrentar Garotinho, eu enfrentei 20 anos. Garotinho, como adversário, ele é implacável. Eu acho até que ele exagera um pouquinho, certo? Como adversário, implacável. Mas nós temos que reconhecer muitas virtudes de Garotinho. As oportunidades executivas que ele teve, ser prefeito de Campos 2 vezes, ser governador do estado do Rio de Janeiro, deram a Garotinho um amadurecimento, um preparo muito grande. Então, Garotinho é um político muito preparado. E por ele ter sido governador, 700 mil votos, é claro que ele chegou lá em Brasília, né, com um nome praticamente feito, com a experiência que ele adquiriu. Então, ele tem desempenhado o mandato dele de maneira bastante razoável. Ele está sendo um bom parlamentar, muito, embora enfrente muitas dificuldades. Por exemplo, o nosso partido, o PR, certo, foi envolvido naquele escândalo lá do Ministério do Transporte. Aí o PR, o ministro sai, o PR não sabe se fica no governo, se sai do governo. Isso tudo prejudica a nossa atuação, porque a gente até agora, nós não definimos, somos governo, somos oposição. As votações, né? Não é isso? Tem as votações. Então, esse é um complicador. O outro complicador também é que Garotinho, por ser um político assim, de preparo, né, ele tem uma visão ampla, né, dessas questões todas. Algumas pessoas tentam segurar o espaço que ele, com certeza, vai conseguir lá no Congresso Nacional. Dentro do próprio partido, eu vejo algumas pessoas preocupadas com o crescimento de Garotinho. Tem um outro complicador também. Ele, por ser adversário de Sérgio Cabral por ter essa ligação com o governo, principalmente com esse presidente Lula, com a Dilma, cria também algumas dificuldades, procura criar algumas dificuldades para Garotinho. Mas ele tem que vencer essas dificuldades, não é isso? E se consolidar como um parlamentar atuante que é. E eu acho até que é uma perda muito grande do governo não procurar valorizar mais o deputado Garotinho, chamá-lo mais para perto, para que ele realmente seja um deputado da bancada do governo. Então, mas isso é uma questão de tempo, né? Ele está se impondo, se consolidando, e eu acho que eu posso ajudá-lo justamente nisso, né? Eu faço uma política mais de conversa, né, lá com os parlamentares, e eu com Garotinho, a nossa relação está boa, não tem arranhão, tá? Não tem arranhão. Na época que eu fiz essa aliança com o Garotinho, muitos me criticaram, como é que pode, Feijó, adversário de Garotinho agora, certo? Pô, Garotinho foi a pessoa que estendeu a mão para mim no momento mais difícil da minha trajetória. Se não fosse Garotinho, com essa votação que ele teve, eu jamais voltaria a ser deputado. Eu não teria essa oportunidade de uma tribuna, da minha defesa, né? Então, eu sou agradecido e acredito que a parceria minha com o deputado Garotinho vai ser muito proveitosa a favor aqui de Campos e da região. Uma das lutas do senhor também, nesse curto espaço que o senhor teve de mandato 2011, foi a questão da ponte João Figueiredo. Como é que ficou essa questão da emenda? Isso é outra coisa, Vitor, porque as pessoas, às vezes, alguns... A política tem disso, torce contra um, torce contra o outro, mas ninguém pode negar da importância de Campos ter hoje, lá no Congresso Nacional, 2 deputados federais daqui, da região. Sem dúvida. Eu critiquei muito na época da eleição. Se pudesse ter mais. Né? Exatamente. Eu critiquei muito na época da eleição
dos candidatos de fora que estavam tendo apoio aqui por política, por algumas instituições. Eu achava aquilo um absurdo. Conclusão, 80 mil eleitores de Campos votaram para deputado federal nos candidatos de fora. Atrapalharam a eleição de outros daqui. Eu mesmo quase que não ganhei eleição. Eu ganhei por pouquinho, né? Mas eu e Garotinho lá, nós estamos trabalhando a favor da região. Um exemplo é esse aí. Nós conseguimos aprovar uma emenda de bancada e só aprovamos essa emenda de bancada porque Campos tinha 2 deputados federais, porque a região tinha, destinando recursos para a conclusão da obra da Ponte Alain Ferreira, uma obra de 30 anos. Olha quanto que o Brasil já gastou naquela obra, os pilares todos lá prontos, e essa obra não é concluída. Entra governo, sai governo, novela para cá, novela para lá. Nós não estamos aqui afirmando que vamos concluir essa ponte, né? Mas o primeiro passo foi dado. Aprovar recurso no orçamento da União para 2002 para a conclusão dessa ponte. Outro passo importante, o deputado Pudim, né, na legislatura passada, entrou com um projeto no Senado Federal de federalização dessa obra, porque tinha esse impasse jurídico, orçamentário, e isso atrapalhou muito a liberação dos recursos para a conclusão da ponte. O ministro Dornelli, relator dessa matéria, já deu parecer favorável. Então, vencida esse obstáculo, né, da questão jurídico-orçamentária, e com recurso aprovado no orçamento de 2012, nós acreditamos que vamos conseguir liberar os recursos para a conclusão da ponte. E aí tem outro ponto a favor. A gente espera também que o PR, nessa reforma ministerial que está por acontecer, volte a indicar o futuro ministro do Transportes. Isso também vai ajudar. Sim, né? Um ministro do nosso partido. A questão jurídico-orçamentária, legal. O orçamento aprovado na União. Eu acho que é um momento importante para a gente continuar essa luta pela conclusão dessa ponte, que é fundamental, certo? Com o Porto do Açu, essas obras, eu acho que elas vão acontecer por consequência. Dá uma vida a São Francisco, né? Uma vida, e precisa. São Francisco vive uma injustiça brutal, essa questão dos royalties, não ser município produtor, isso é um absurdo, né? Então, nós temos que procurar fazer justiça não só com São Francisco, mas essa obra vai viabilizar muitas outras questões. O deputado, o Carlos Wagner, do Parque Leopoldina, ele quer saber o seguinte do senhor: se o senhor vai ser candidato a prefeito em 2012. Não, eu fui candidato 4 vezes. 4. Fui candidato em 2000, fui candidato em 2004, fui candidato em 2006, fui candidato em 2008. Certo? Não é fácil. E ser prefeito de qualquer cidade do Brasil, aí fala aqui um político de 20 e tantos anos de vida pública, ser prefeito de qualquer cidade do Brasil hoje não é privilégio para político nenhum. Até pelo contrário, é muita responsabilidade, chega até a ser sacrifício. Certo? Eu hoje falo isso porque as pessoas de bem estão deixando a política, certo? A política está deixando um espaço muito grande para os aproveitadores, e isso é lamentável. Mas por que eu digo que está sendo tão difícil ser prefeito hoje de qualquer cidade do Brasil? As leis rigorosíssimas, né? Responsabilidade fiscal foi uma lei que nós aprovamos lá no Congresso, mas ela é rigorosa, ela impõe aos gestores, certo? Muita cautela, né? Ministério Público hoje também muito vigilante, e o prefeito, ele sendo 100% honesto, de qualquer cidade do Brasil, ele vai terminar o mandato respondendo o processo o resto da vida. Se ele tiver a infelicidade de ter uma equipe fraca ou de cometer alguns desvios, ele vai terminar com o processo, vai terminar na cadeia, vai terminar. Então, isso não é fácil. Mas, ao mesmo tempo que eu faço assim, essa avaliação preocupante, eu digo que as pessoas de bem têm que assumir essas responsabilidades. É o futuro do país, né? É o futuro da nossa gente. Mas eu já dei a minha contribuição, 4 vezes candidato, isso não é fácil, você arrisca muita coisa quando é candidato a prefeito. Mas a última foi estratégica, né? A última foi ali o único caminho que eu tinha para dar essa volta por cima. Muitas pessoas não entenderam, eu fui muito criticado.
Mas o que aconteceu comigo ali, Granja? Eu já tinha ajudado o Arnaldo naquela eleição de 2004. Aquela eleição que Campista foi prefeito, humildemente falando, ele ganhou a eleição porque eu apoiei. Então, eu dei uma ajuda ali, a Arnaldo e a Campista. Depois, essa turma me decepcionou muito. Com o Mocaibe, eu também não tive sorte. Né? Eu tive alguns problemas ali com o Mocaibe, aí teve depois aquele problema daqueles vereadores na eleição de 2008. Então, aquela eleição de 2010, para mim foi muito desgastante eleitoralmente. Eu sofri muito ali. Mas foi o momento que eu cheguei no grupo de Garotinho e de Rosinha. Depois Rosinha ganhou a eleição, o que eles fizeram comigo? Me deram a oportunidade de ser secretário, me chamando definitivamente para o grupo. Depois que eu fui secretário, fui candidato a deputado federal, né? Garotinho até então era candidato a governador. Há 3 meses, Garotinho, pelos problemas que enfrentou, reverteu e veio candidato a deputado. Né? Eu tive uma dificuldade eleitoral enorme nas eleições passadas, porque Garotinho, candidato a deputado federal, Arnaldo Viana, candidato a deputado federal. Então, o espaço ficou muito pequeno. Mas Deus é tão bom que deixou a quantidade de votos suficiente para que eu pudesse ocupar a 8ª vaga do PR. O PR elegeu 8, eu fui o último. Né? Daí esse sofrimento que eu tive de ganhar, de não levar depois. Tá? Mas a política tem disso, tem esses desafios, você tem que enfrentar. Mas eu enfrentei cabeça erguida, fui incompreendido. Mas hoje, acredito eu, que os mais severos críticos em relação a essa minha candidatura devem fazer assim uma avaliação e falar, não, era realmente o único caminho que Feijó tinha de honrosamente dar a volta por cima. Que eu também, essa campanha de 2010, eu lutei, certo? Só que estrategicamente eu sabia que era a única maneira de eu ajudar a prefeita Rosinha a ganhar a eleição. Mas por que eu ajudei a prefeita Rosinha a ganhar? Porque eu já estava decepcionado com outro grupo, que eu tinha ajudado e depois eles me ignoraram. Então, política tem disso, mas não tem briga com ninguém. Eu sou um político de paz, certo? E se eu prejudiquei alguém, ou se eu não fui educado com alguém, eu peço desculpas, mas a política é uma atividade difícil. Né? Agora, para a gente entender, final de ano, essa semana de Natal, como é que é Brasília? Já está parado, vai parar? Como é que é isso, o recesso? Não, nós vamos para lá amanhã, né? Sim. Tem ainda algumas votações. Tem a questão do orçamento, e quinta-feira a gente entra em recesso para janeiro e reinicia o ano legislativo em fevereiro. E 2012, quais são os projetos do senhor? Tem alguma coisa em mente? Não, projeto a nível de Congresso é dar sequência a essas bandeiras, né? A bandeira dos rodes, que isso vai começar com certeza a partir de fevereiro. Como utilizar essas imagens, por exemplo, o Angra dos Reis com óleo vazando, a Chevron e outros problemas? Não, tudo isso é muito válido. Tudo isso é muito válido. Isso vai servir, né, de argumentos, de justificativas, para que a gente não deixe um absurdo desse virar lei. Então, as bandeiras dos royalties, a bandeira da ferrovia, da BR-101, a liberação das emendas da ponte, né? Nós temos emendas individuais, 15 milhões meu, 15 milhões de Garotinho. Nós fizemos lá um planejamento a favor dos municípios aqui da região. E está mais focado em quê? Está espalhado? Saúde, educação? Nós priorizamos saúde, esportes e agricultura. Certo? As nossas emendas estão mais ou menos nessas 3 áreas, 30 milhões, né? 15 meu e 15 dele, e nós vamos alocá-las para os municípios aqui do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Para encerrar, o senhor que sempre foi um deputado voltado para a área de saúde, e principalmente no Hospital Álvaro Alvim, que agora também vem a ter uma referência em relação ao combate ao câncer, né? Isso, e tem esse novo equipamento lá, né? Que foi através do deputado Garotinho. Ele tem, aí que eu volto a falar, Garotinho é muito amigo do ministro Padilha, né? Então, ele tem essas facilidades, né? Muita gente falava, Feijó, você vai abrir muita porta para Garotinho lá em Brasília. Não, eu não abri porta, o Garotinho não precisa que eu abra a porta para eles. Quando eu fiz essa pergunta, seriam as minúcias, né? Não, mas eu acho que eu vou ajudar a Garotinho nessa relação. A relação nossa está melhorando a cada dia, porque a gente está se conhecendo há 20 anos. Tem alguém que gosta da briga, e tem alguém que gosta de conversar. Claro. Eu acredito que o senhor é mais democrático. Exato. Está comigo? Está comigo? Não está comigo? Vamos para a briga.
Calma, garotinho. Exatamente. Você está aprendendo. É um organizador, Aqui né? não é assim, aqui conversa. Não, eu sempre fiz essa política, eu nunca fui assim de muito atrito, não, certo? Mas a política, isso é inevitável, é inevitável. Eu já tive desafios aqui em Campos, desgastantes demais, dificílios demais, que eu quisesse, mas a gente também, em determinados momentos, você tem que se impor. Né? Se você não se impor, aí você passa a não ter mais credibilidade. Deputado, 2012, eleição municipal. O senhor espera o que do PR? Já que o senhor é do PR. Não, o carro-chefe nosso é Campos, né? Eu estou motivadíssimo aí com a eleição da prefeita Rosinha, a reeleição dela. Eu acho que, certo, política que trabalha, o eleitor reconhece. E aqui eu falo baixinho aqui, até para não atrapalhar muito nessa questão dos royalties. Mas o município que mais investe em qualidade de vida, em obras estruturantes, em diminuição das desigualdades sociais, no Brasil, o que mais investe é Campos, com os recursos dos royalties. Eu falo isso baixinho aqui com vocês, por quê? Porque se a gente for falar isso muito alto, lá no Congresso, acirra, né? Acirra essa disputa, então não é hora disso. Mas Campos tem avançado muito nesses investimentos aí e a consequência, acredito eu, que vai ser uma eleição bastante razoável, né, da prefeita Rosinha. Agora, fora Rosinha, PR vai ter candidato no estado todo, em todos os municípios. Agora, nós vamos priorizar a região, né? São João da Barra com Betim, São Francisco, vamos ver o caminho que o partido vai tomar, São Fidélis, Davi, e assim, nesses municípios todos. Eu acho que vou ajudar Garotinho também nessa questão do norte e noroeste do estado, que eu já tinha uma vinculação, eu já tinha serviços prestados, né? E agora vamos juntar nossas forças para que a gente possa fazer o maior número de prefeitos eleitos e isso desaguar em 2014 com o Garotinho novamente candidato a governador. Obrigado pela presença do senhor. Volte sempre em 2012. Boa sorte no Congresso. Obrigado aí, Vitor, a você, a Granja. Agradeço o convite e estarei sempre pronto aqui a participar. Com o maior prazer que vocês são profissionais sérios e um programa de muita audiência. Muito obrigado. Campeão de futebol. É futebol, né? O esporte do senhor é futebol, né? Gosta muito, né? Disputei um torneio em São Fidélis ontem. Mas bate-chuva. Bate-chuva, mas perdemos. Estou até meio triste. Perdi. Levantei a moral. Levantou a bandeira. Mas ontem foi o 5º torneio em 40 dias. O 5º. Um desgaste. Com a mesma tranquilidade que eu falo que perdemos o de ontem, ganhamos 3, fui vice-campeão no 4º. Mas ontem, estou no saldo bom. Você é campeão em 3, Contra o desgaste de final de ano, não deu para chegar em semifinais, não. Verão do Farol, tem alguma participação desses campeonatos aí? Tranquilamente, com o maior prazer. Tá bom. Começamos com o deputado federal Paulo Feijó, vem conversar conosco sobre o resumo do mandato dele, curto, porque ele assumiu em agosto, no ano de 2011, e as projeções aí para 2012. São 8 horas e 25 minutos. Chama o intervalo comercial, volto já. Não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Instituto de Psicologia Crescer. Conheça a agenda de cursos, palestras e atendimento do ISEC pelo site www.isec.psc.com.br.